castelo forte é o nosso Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 mesmo, irmãos. Nós vamos continuar a nossa exposição, né? Na semana passada a gente começou a falar um pouco sobre o tema da igreja, e eu disse aos irmãos, né, que nós usaríamos estes últimos domingos de dezembro para falarmos um pouco, né, sobre essa questão da igreja. E para isso nós fizemos uma introdução na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje nós vamos dar continuidade. E eu gostaria de convidar os irmãos para acompanhar aqui a leitura. A partir do verso 10, eu vou fazer a leitura apenas desse trecho, do 10 até o 17, embora esse seja um trecho que vá até o capítulo 3, mas eu vou fazer a leitura apenas dos versículos 10 a 17, do capítulo 1. Paulo fala assim, então: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais este texto da Tua palavra que lemos, além do texto de Lucas que acabamos de ler. Obrigado porque o Senhor sempre nos ensina por meio da Tua palavra, e nós desejamos, ó Deus, ardentemente que o Senhor possa nos ensinar também nesta manhã, como já nos tem ensinado, e todos os nossos corações aqui, ó Deus, estejam dispostos a aprender do Senhor, da Tua palavra, a corrigirmos aquilo que necessário for, a sermos consolados, sermos dirigidos, orientados, que a Tua palavra cumpra o propósito designado pelo Senhor mesmo em cada vida aqui, a começar de mim, para que possamos, ó Deus, cada dia mais nos tornar obedientes ao Senhor, aptos para vivermos a vida cristã autêntica, digna do Evangelho de Cristo, Teu Filho, e que a nossa igreja cresça neste conhecimento profundo, ó Deus, do Senhor por meio de Cristo Jesus, que é, como o próprio Cristo afirmou, a razão de nossa vida, conhecer o Senhor por meio dele. Que o Senhor, então, nos ajude, nos dê clareza, nos dê um momento agradável aqui nesta manhã, para que a Tua palavra nos ensine. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, então Paulo está aqui discutindo, né, problemas relacionados à igreja de Corinto. Na lição anterior, eu destaquei aos irmãos com relação a o que era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito importante, uma igreja num ponto muito estratégico, né, do apóstolo Paulo. É uma igreja polo, uma cidade bastante diversa, não é? Com muitas pessoas de diversas culturas, religiões, e a igreja estava muito bem estabelecida, embora a igreja estava também passando por um momento de mundanização. Ou seja, aquelas pessoas da cultura em geral, né, da cidade de Corinto, acabavam trazendo para dentro da igreja problemas que eram da própria cultura.
Quando você reúne no mesmo lugar gente de vários lugares e com várias perspectivas diferentes, é natural que você tenha diversas opiniões e posições, né, em relação à diversidade da vida, porque a vida não é uma coisa só, né? A vida não é monolítica, né? A vida ela é muito diversa, é muito ampla, é uma vida com várias dimensões. Então, se cada pessoa traz a sua própria dimensão, é óbvio que nós vamos ter algumas dificuldades, né, de convívio e de entendimento, né, de pertencimento de uma cultura única. Então, Corinto sofria bastante com relação ao problema das divisões, não é? E esse é o ponto que Paulo vai tratar aqui, desde o capítulo 1, esse verso 10, até o capítulo 3, quando ele vai usar toda essa seção para falar a respeito do problema que era a unidade da igreja de Corinto, que estava sendo quebrada por causa dessas divisões que aconteciam dentro da igreja. E as divisões, elas eram de vários tipos, né? Existiam várias motivações para essas divisões, mas a principal motivação estava relacionada ao fato de que Corinto havia perdido o seu referencial, que era a razão da sua unidade, né? Em torno de que nós devemos estar unidos? Esse é o ponto que nós devemos perguntar nesta manhã, não é? Em torno de que nós devemos estar unidos? Ou seja, o que é que promove a nossa unidade, não é? No versículo 10, os irmãos percebem que Paulo está rogando, não é, pelo nome do nosso Senhor Jesus. É uma maneira apostólica de dar ênfase a um ponto específico, né, do ensino ou da doutrina. Os irmãos podem reparar que todas as vezes que os apóstolos usam a expressão rogo, ou rogo-vos, irmãos, não é? É porque algo muito sério, algo muito problemático na vida da igreja precisa ser resolvido. Essa é uma linguagem apostólica, né, muito própria dos apóstolos. Então, certamente, Paulo vai falar de uma coisa importantíssima aqui, e que os coríntios não podiam deixar de ouvir, né? Ele está pedindo pela compaixão do Senhor, pelo amor do Senhor, ele está pedindo pelo nome de Jesus Cristo, ou seja, valorizem Cristo, né, acima de todas as outras questões, porque o que eu vou falar com vocês agora é algo muito importante e que, se não houver uma concentração no ponto certo, um foco no ponto certo, nós vamos perder de vista o que é importante nessa matéria, nesse assunto. Então, é como se Paulo estivesse dizendo para nós, irmãos, olha, vamos esquecer tudo que agora a gente tem de diferenças e vamos focar só nisso aqui, só nesse ponto. É isso que nós vamos discutir agora, né? E ele, então, começa a falar sobre o problema da divisão. Versículo 10, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Então, ele rapidamente ele aponta o problema. Ele está dizendo, olha, existem divisões, existem contendas entre vocês, e isso precisa ser resolvido urgentemente, porque se não for resolvido urgentemente, nós vamos ter um problema grave na vida da igreja, na vida de Corinto, na vida da cidade. E aí ele vai, inclusive, na sequência, né, vai mostrar quais as implicações negativas que a falta de unidade na igreja promove. Mas reparem que ele vai no ponto, né? Este é um direcionamento apostólico muito importante para nós, que somos especialmente professores de Bíblia, né, que somos pregadores, que muitas vezes, irmãos, não sermos tentados a atacar a periferia dos problemas, mas ir diretamente no problema. Porque muitas vezes a gente fica contornando o problema, tangenciando o problema, e não ataca o problema. Não é como se você tomasse um analgésico para uma doença que precisa ser extraída. Não adianta você ficar tomando analgésicos, anti-inflamatórios, se você não for lá e remover aquilo que de fato está causando a dor. Então, Paulo vai direto ao assunto, ele vai direto no ponto, ele não faz rodeios, ele não prepara, digamos assim, né, um ambiente, ele simplesmente diz, irmãos, prestem atenção agora no que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer é algo crucial, é algo fundamental, importantíssimo na vida da igreja,
que é a seguinte: não pode haver divisão entre vós. Não pode haver divisão entre vós. Vocês precisam todos pensar a mesma coisa. E é muito interessante isso, porque na vida prática, né, a gente pode perceber o quanto que, às vezes, estar afinado em torno de um determinado tema faz toda a diferença, né? Nós que participamos de reuniões em que temos de tomar decisões, a gente percebe isto, né? Quando todos estão afinados dentro de um mesmo propósito, é muito mais fácil você tomar uma decisão, ainda que haja opiniões, ainda que haja detalhes que cada um acrescente, e é normal e é benéfico isso, mas todos estão alinhados, afinados num mesmo propósito, né? A gente pode usar o exemplo, Neemias, dos instrumentos musicais, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Quando a gente vai afinar, por exemplo, você tem 10 violões para serem afinados. O que é mais fácil? Você tem um afinador para cada violão, e esse afinador afinar individualmente cada violão e depois todos os 10 tocarem juntos? Ou um violão ir afinando sucessivamente, um afinando o outro, eu afino por um, o outro afina por mim, o outro afina... Qual que é mais utilizado? Ter um afinador. E por quê? Isso. Eu não combinei com o Neemias, não, viu, irmãos? Ele foi pego de surpresa. Eu ia até perguntar a Nath, mas ela saiu ali com a Noemi, né? Então sobrou para o Neemias. Quando você tem um afinador, esse afinador ele é o padrão, ele é o parâmetro. Então, se você tem uma orquestra, não importa se você tem uma orquestra de 10 instrumentos ou de 100 instrumentos, o afinador é o mesmo. Então, o mesmo afinador ele vai ditar o padrão das notas de todos os instrumentos. O que isso nos ensina? Paulo está dizendo, vocês precisam de um afinador. Vocês não podem seguir a orientação individual, porque a orientação individual ela não é segura, porque qualquer desafinação que alguém tenha em relação a um ponto pode desafinar todo o resto, ou pode fazer com que a orquestra se desafine. Então vocês precisam de um padrão, vocês precisam de um afinador. E aí fica fácil perguntar, não fica? Quem deve ser o afinador na igreja? Podem falar. Cristo. Cristo é quem tem que afinar a igreja. Não é o pastor Wendel, não é o pastor B, A, C, não. É o afinador. Por quê? Porque se nós formos pautar as nossas decisões com base nas perspectivas individuais, nas perspectivas particulares, nós podemos ter e vamos ter problemas. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz aqui, faleis todos a mesma coisa, e depois ele diz assim, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Muitas pessoas vão interpretar errado isso, porque exatamente elas vão dizer, mas Paulo, tudo bem, como nós teremos falar a mesma coisa, sermos inteiramente unidos, tendo a mesma disposição mental, o mesmo parecer? Isso é impossível na vida humana, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos opiniões diferentes, fomos formados em famílias diferentes, fomos educados em escolas diferentes, né? Tanto escolas seculares mesmo, escolas de aprendizado geral, quanto escolas religiosas, né? Escolas teológicas, escolas de pastores. Na igreja presbiteriana é muito comum nós, por exemplo, juntarmos irmãos vindos de outras igrejas. Quantos irmãos aqui, por exemplo, que vieram transferidos de outras igrejas, ou que já frequentaram outras igrejas? Então é comum, por exemplo, você ter tido a orientação de um pastor específico. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa foi ovelha de um determinado pastor por muitos anos. E aí ela se muda, né, por alguma razão, e se torna ovelha de outro pastor.
às vezes até os próprios pastores, e é comum também na igreja presbiteriana acontecer isso, né? A troca de pastores, a alternância de pastores numa mesma igreja. Então, a questão é como que nós vamos conseguir ter esta mesma direção, essa mesma disposição mental, esse mesmo parecer, se nós somos tão diferentes, se nós somos formados por pessoas tão diferentes. E essa era uma dúvida prática daqueles irmãos de Corinto. Tanto é que Paulo menciona isto na sequência do texto que nós acabamos de ler. Olha o que ele diz lá no verso 11. Ele fala assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, quer dizer, sobre vocês, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe. Os da casa de Cloe era uma pessoa muito importante que reunia, né, na sua casa ali a liderança da igreja, né, o núcleo da igreja. E ele foi informado de que há contendas entre vós. E veja, Paulo, quando ele menciona contenda, a palavra contenda não quer dizer opiniões diferentes. A palavra contenda significa disputa mesmo. É uma disputa clara. É quando dois grupos, para ser bem mais, assim, uma palavra talvez mais forte e que talvez ilustre melhor para os irmãos, é a palavra facção. E no Brasil é fácil a gente saber o que significa facção, né? Facção são facções mesmo, são rivais. Então, você tem um rival, você tem uma facção rival, você tem ali um grupo dentro da igreja que é rival a você, ao grupo que você pertence. Então, não é só uma questão de opinião. Ah, eu acho que tem que colocar lâmpada aqui. Ah, eu acho que não precisa colocar esse tipo de lâmpada. Não é isso. Não é esse tipo de discussão que a gente tem. Isso é normal ter, né? Opiniões diferentes, posicionamentos. A questão aqui é muito mais do que isso. A questão aqui são partidos sendo formados dentro da igreja, facções. Facções a ponto de fazer com que a igreja de Corinto ela se torne um grupo completamente dividido. Há contendas entre vocês. Existem facções entre vocês, partidos. Vocês assumiram partidos. E o pior de tudo é que Paulo mostra para nós, também com muita clareza, em torno de que esses partidos foram formados. Eles foram formados em torno de personalidades, em torno de pessoas. E aí Paulo vai discutir isso depois também, né? Mostrando do perigo que é você concentrar a sua discussão dentro da igreja em torno de pessoas. Verso 12. Veja que Paulo não está rodeando, ele não está fazendo atalhos e nem tangenciando o problema. Ele está dando nome aos bois, não é? Com muita clareza. Porque alguém poderia dizer, tá, Paulo, mas você está falando de que contenda? Aí no verso 12 ele diz, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo. Quer dizer, há um grupo na igreja que é adepto, favorável ao pastor Paulo. Mas há um outro grupo da igreja que é partidário do pastor Apolo. Um terceiro grupo que é partidário do pastor Cefas. E tem um quarto grupo, que são aqueles talvez chamados os espirituais de Corinto, porque sempre há estes dentro da igreja, né? Estes que, na linguagem política contemporânea, seriam os isentões. Não, eu não sou nem direita nem esquerda, é o isentão, ele não serve para nada, né? Não toma posição nenhuma, fica sempre em cima do muro, porque aí, dependendo do muro, ele vai... Quem estiver ganhando, ele pende para o lado que está ganhando, né? É o famoso isentão, aquela pessoa que espera para ver quem vai assumir o poder para ela se colar nessa pessoa que assumiu o poder, né? No nosso Brasil, infelizmente, tem muito isso, né? Tem alguns partidos aí políticos que são assim, eles esperam ver quem vai ganhar, aí você apoia quem ganhou para você estar sempre no poder. Vocês podem perceber que tem políticos brasileiros que estão sempre no poder, sempre. Entra um, entra outro, está sempre ali, nunca sai dali, porque é o cara que é o isentão, né? É esse aqui, eu sou de Cristo. Talvez a gente olhasse e numa leitura superficial, nós disséssemos, poxa, mas esses que estão falando que são de Cristo, eles são crentes. Não, Paulo está falando, mesmo estes que dizem ser de Cristo, eles estão também criando partidos dentro da igreja.
eles também estão faccionando a igreja. Então, quer dizer, era uma bagunça a igreja de Corinto. Eu vou, sem qualquer tipo de atitude antiética, mas eu preciso ser muito didático, muito claro com os irmãos. É como se a igreja do Vale dissesse assim, olha, tem um grupo de pessoas que apoiam o pastor Wendel, e são o pastor Wendel até morrer, mesmo que ele esteja errado. Existe um grupo de pessoas na igreja do Vale que são partidários do pastor Reginei, e aconteça o que acontecer, Deus no céu, Reginei na terra. Existe um grupo de pessoas na igreja do Vale que são pró-Josias, Josias até morrer, não é? Existe um grupo na igreja do Vale que nem é o pastor Wendel, nem é o pastor Reginei, nem é o pastor Josias, é Cristo. Só que esses que são de Cristo não se relacionam com os que são do pastor Josias, do pastor Wendel e do pastor Reginei. Entenderam? Facções. E aí o que acontece? Paulo está dizendo que essas facções, elas vão criar na igreja um problema que pode se tornar um problema sem solução. Sem solução. Isso vai gerar na igreja uma situação muito, digamos, de tanta gravidade, que é possível a igreja até acabar, ela fechar as portas. Porque nenhuma igreja pode eleger personagens, personalidades, pessoas como seus líderes fundamentais. E aí a pergunta que Paulo faz no verso 13 é impactante. Ele diz assim, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Quer dizer, ele usa ele próprio para dizer o seguinte, irmãos, vocês foram salvos por meio de quem? Por meio do pastor Josias, do pastor Reginei, do pastor Wendel, por meio de quem vocês foram salvos? Irmãos, quem é que batizou vocês? Em nome de quem vocês foram batizados? E aí é interessante, né, que Paulo usa aqui uma retórica bem interessante, ele se exclui de ser... É muito interessante isso, irmãos. A gente percebe isso na vida dos apóstolos, e quisera Deus que nós fôssemos assim. A busca destes irmãos por anonimato. Paulo só se tornou famoso porque ele se tornou o centro da igreja ou da pregação. A fama de Paulo não estava nele, estava na pregação dele, que era pregar Cristo. Por isso Paulo se tornou famoso. A gente só conhece Paulo porque ele foi perseguidor de Cristo e depois se tornou apóstolo de Cristo. Não fosse isso, ninguém saberia quem era Paulo. Ninguém saberia quem era Pedro. Pedro era um mero pescador. Então, a fama desses homens, elas só vieram por causa de Cristo. E aí, Paulo faz isso, ele faz essa retórica aqui, ele fala assim, olha, ainda bem, graças a Deus, que eu não batizei nenhum de vocês. Graças a Deus, eu estou feliz da vida de não ter batizado, exceto alguns, Crispo, Gaio, me lembrei também, os da casa de Estéfanas, só esses, graças a Deus. Porque senão ia ter gente aqui falando que foi batizado por Paulo. Ia ter gente aqui falando que o batismo dele era mais importante porque foi batizado por Paulo. Eu fui batizado por Hernandes Dias Lopes. A bênção dele é maior, né? Eu fui batizado por Augusto Nicodemos. Aí você vai para o céu direto. Né? Percebe? É isso. Paulo está dizendo, graças a Deus eu não tive esse trabalho, porque a glória não é do homem, a glória é de Cristo. Mas a pergunta continua, né? Em torno de que nós vamos buscar esta unidade? Então veja, Paulo continua o texto, ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Eu estou no verso 18.
Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Paulo está mostrando aqui, irmãos, então, primeiro, a unidade da igreja não se faz em torno de pessoas. Ok? Isso está claro para nós. Nós não devemos nos unir em torno de pessoas. Lembra a pergunta que eu fiz para o Neemias? A nossa unidade, ela não está em cada instrumento individualmente, mas está no padrão, no afinador, no parâmetro. Quer dizer, eu não estou afinado com o pastor Wendel, ou afinado com o pastor Reginei, ou afinado com o pastor fulano, eu estou afinado com um padrão. Precisa ter um parâmetro, precisa ter um padrão. Ok? E aí Paulo vai falar agora quais são esses padrões. Primeiro, a palavra da cruz. E aí é onde eu estou lendo, né? Versículo 18. Bom, para quem se perde, a palavra da cruz é loucura. E é mesmo. Você pregar a cruz de Cristo é uma coisa assim, absurda. A cruz é uma coisa absurda, porque é um herói que perdeu. Você diz que Jesus é Deus, você diz que Ele é dono do universo, que Ele sustenta o universo, e morre na cruz. Então a cruz é uma loucura para aqueles que se perdem. Olhando por essa perspectiva humanista, a cruz não tem valor. Mas, para os que são salvos, os que têm fé em Cristo, a cruz é poder de Deus, porque a cruz ela vai inverter esta perspectiva humanista. E é por isso que no verso 19 ele diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E aí ele zomba, ironicamente. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Quer dizer, onde é que está a sabedoria humana? Onde é que entra aqui Confúcio, Sócrates? Onde entram esses caras que são considerados sábios entre vocês? E o escriba, aquele que era responsável por escrever os manuscritos, os textos reais, os textos dos faraós, dos imperadores, onde estão estes indivíduos? Quem são essas pessoas? Porque Deus tornou louca a sabedoria desse povo. Onde estão os gregos aqui? Onde está a sabedoria grega? Onde está a filosofia egípcia? Onde está o conhecimento de todos eles? E aí o 21 ele diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, o mundo é incapaz de conhecer a sabedoria de Deus usando a sua própria sabedoria. Que texto fantástico, não é? Vou repetir. Nenhum conhecimento humano é capaz de conhecer o conhecimento de Deus. Nenhum. Por maiores que sejam as nossas ciências, por maiores que sejam as nossas filosofias, nenhum conhecimento humano é capaz de conhecer o conhecimento de Deus. Só conhece o conhecimento de Deus quem recebe de Deus a sabedoria que vem dele. Ou seja, o Deus que revela sobre si mesmo é o Deus que abre a minha mente e o meu coração para que eu possa conhecê-lo. É assim que nós conhecemos Deus. Agora vem a martelada final. Não é o pastor Wendel, não, gente. Não criem partidos, por favor. O que está escrito aí? Aprove a Deus. Eu queria que vocês lessem bem alto essa frase aí. Pode ler. Aprove a Deus. Ah, ficou muito ruim. Vai de novo. Aprove. Irmã Beth, como que Deus vai salvar as pessoas? A senhora leu aí. Pela? De quê? Da? Pode falar mais alto.
Isso. Kedma, de quê? Da pregação. Dona Sirlene. Lucas. O que a igreja tem que fazer então? Pronto, acabou o estudo, né? Bora, porque... Estou brincando, né? Tem tempo ainda, não dá para acabar ainda não. Bom, é isto que a igreja tem que fazer. Como que a igreja estará unida, irmã Bruna? Pela pregação da palavra. É esta a unidade da cruz. Mas aí você pode falar assim, tá, pastor, mas muita gente prega a palavra. Apolo pregava a palavra, Paulo pregava a palavra, Cefas pregava a palavra, pastor Josias pregava a palavra, pastor Reginei pregava a palavra, pastor Wendel prega a palavra. E por que tem tanta diferença assim? Bom, Paulo vai continuar dizendo. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Era normal, né? Os judeus, eles eram... Os judeus sempre foi um povo, sempre, né? Foi um povo de sinais. Lá no Antigo Testamento, os irmãos se lembram disso, eles sempre viam sinais, Deus falando por meio de sinais, né? Das chamadas teofanias, ou aparições de Deus, né? Por exemplo, a sarça que ardia, pegava fogo, mas não se consumia, fumaça dentro do templo, não é? E vários outros modelos de Deus se manifestar. A nuvem lá no deserto, não é? O maná, eram sinais. E, pois é, incrédulo, né? Queria sinal. E os gregos, diz Paulo aí, eles queriam sabedoria, porque também é próprio dos gregos, né? Essa busca pela filosofia, o amigo do saber, né? O filósofo. O filósofo era o grande mestre, né, entre os gregos. O grego tinha uma fascinação pela filosofia, a ponto, por exemplo, de Platão dizer que só o filósofo poderia governar a cidade, né? E porque para eles o filósofo era aquele indivíduo que tinha uma mente iluminada, né, uma clareza de pensamento em relação em relação às outras pessoas, né? Da cidade. Então, outras pessoas não poderiam ser. Aristóteles muda um pouquinho isso, não é? Dizendo que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tinha que ser um grupo específico de pessoas, né? Que é onde surge a ideia de aristocracia, né? De alguns poucos que governam, etc. E aí vai, até a gente chegar nessa confusão de hoje que a gente tem aí no campo da política, né? E das várias possibilidades de governo. Mas os gregos sempre foram gente que queria saber mais que os outros, sempre, né? Sempre, tanto que a própria filosofia, né, como ela é conhecida hoje, ela é considerada uma criação grega, né? Embora a gente saiba que existiu filosofia antes, né, dos gregos, sempre existiu filosofia antes, mas os gregos insistem em dizer que a filosofia ela nasce com eles por esse modelo, né, racionalista, por assim dizer, de se pensar o mundo, né, de se pensar a filosofia. Paulo estava vivendo nesse contexto aqui, né, porque Platão está mais ou menos há 5 séculos, 4, 5 séculos antes dessa geração cristã. Então, eles estavam bem efervescentes ali com relação a Sócrates, Platão, Aristóteles, né, essa turma aí da filosofia grega, né. Depois, Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande, Alexandre dominou bastante o chamado helenismo, e aí depois do helenismo vem esse momento do cristianismo. Então, a filosofia grega estava muito em voga, muito consolidada, né, nesse período aqui. Então, Paulo está atacando o problema, ele está dizendo, olha, os judeus, a gente sabe, eles ficam pedindo sinais. Os gregos, a gente sabe também, eles ficam querendo sabedoria, eles ficam querendo respostas, né, para as coisas de que eles duvidam. E nós, cristãos, verso 23, mas nós pregamos a Cristo. E não é qualquer Cristo, Cristo crucificado, o que é pior. Porque se fosse um Cristo vitorioso, né, aquele Cristo poderoso,
que era o Cristo que os judeus queriam e que os gregos também, porque qual o Cristo que os judeus queriam? O que viesse, derrotasse todos os inimigos e fizesse Israel a nação do mundo. Fizesse Israel os Estados Unidos de hoje. Né? Israel seria a nação. Mas aí vem um Cristo pobre, que, coitado, nasce, né, jogado às traças lá na manjedoura, ameaçado de morte, não é? Tem que fugir, um ministério, filho de carpinteiro. E carpinteiro era uma profissão honesta, justa, mas não era uma profissão, né, de riqueza. Filho de carpinteiro e isso, né? A única distinção que ele tinha era a sua sabedoria. Obviamente aos olhos humanos, né? Mas ele promete libertar o povo, promete resgatar o povo, promete salvar o povo, e aí morre na cruz, ó, para você ver. Dá um desânimo, né? Você fala, poxa vida, acreditei tanto que agora a coisa ia andar, né? E aí ele morre na cruz. É por isso que Paulo fala que a pregação da cruz, ela é loucura, porque ela é uma inversão da expectativa humana. Quando todo mundo queria que Jesus viesse assentado num cavalo branco, dominando, destruindo todo mundo, não é? Liderando cruzadas, etc., ele vem sentado num jumento. Ó, para você ver, dona Alice. Podia ser pelo menos um manga larga machador, né? Aí ele vem num jumento, não é? Entra ali e promete salvar o povo. Vejam que é tudo o contrário, né? Tudo meio... Né? Eu acho que muitas daquelas pessoas ali devem ter ficado num desânimo mesmo. Poxa vida, é esse aí que vocês falaram que... É esse aí que vai salvar a gente? Né? Imagina, seu Edson, o senhor está precisando de alguém para carregar os bancos, aí chega um cara magrelinho, assim, franzinho, o senhor não dá nada pelo cara. Fala, gente, como é esse cara que vai... Vocês têm certeza que é esse cara aí que vai... Né? E aí ele vai lá e, de repente, pega os bancos tudo. É mais ou menos isso, né? Quer dizer, Jesus, ele não tinha pinta nenhuma de Salvador. Nenhuma. E por isso que Paulo está falando aqui. Nós invertemos toda a expectativa humana. Por quê? Esse Cristo crucificado, ele fala aí, ele é escândalo para os judeus, porque o judeu queria o Messias todo-poderoso, vencedor. Então, esse Jesus ele é fraco na expectativa judaica. Então, é um escândalo você falar que esse Jesus aí é o Messias. E é loucura para os gentios, para os gregos, porque é esse aí que vai substituir o nosso Sócrates? É esse aí que vocês estão falando que tem toda a sabedoria, que vai substituir a nossa sabedoria aqui, nossa filosofia grega? Paulo está falando, é esse aí mesmo. 24. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quer dizer, Paulo conclui esse primeiro trecho mostrando o seguinte, que por mais que nós queiramos utilizar a sabedoria humana para desfazer do poder da cruz, do poder da pregação da cruz, nós não vamos conseguir. Irmãos, isso aqui é um tapa de luva muito bem dado no rosto daqueles que querem inventar metodologias para salvar as pessoas. Ou nós acreditamos na pregação da palavra da cruz, ou nada feito. Quando as igrejas querem inventar métodos para salvar pessoas, elas estão colocando a sabedoria humana acima da sabedoria de Deus. É isso que Paulo quer dizer. Paulo quer dizer, gente, o método está pronto. O método é simples. Salvar as pessoas pela loucura da pregação. Pregue a palavra. É isto que salva. Ou você crê nisso, ou você está tentando colocar a sabedoria humana no lugar da sabedoria divina.
não é? Esse é o ponto fundamental de Paulo. Eu quero ler para os irmãos aqui um trechinho do livro do pastor Mark Dever, 12 desafios que as igrejas enfrentam. E nesse ponto aqui, o pastor Mark Dever, ele diz o seguinte: tem alguns pontos aqui bem interessantes, né? Mas eu vou ler aqui. Olha só, antes de ler o que eu ia dizer, né? O que eu vou ler. Ele fala a respeito, quando eu falei a respeito dos pastores, né? Olha que interessante, o Mark Dever coloca assim: meus irmãos e minhas irmãs, espero e oro para que vocês valorizem a unidade na igreja e vejam que a unidade piedosa representa o próprio Cristo. Pode haver um apego impróprio em relação aos ministros, aos pastores, né? Tais como: este é mais apaixonado, ou aquele tem mais experiência na educação, ou este outro me levou a uma experiência com Deus. E aí ele diz: nenhuma dessas bases é o fundamento correto para se respeitar o ministério de alguém. Veja agora: amamos o ministro, o pastor, né? Assim como amamos o Cristo a quem ele serve. Paulo respondeu a um problema prático, que era a divisão, voltando-se para a teologia. Ele não começou fazendo comparação entre os ministros. Ele foi ao coração da questão. A unidade divina demonstra Cristo. Agora eu quero falar sobre a questão da pregação, né? Ele fala assim: meus irmãos e minhas irmãs, valorizem a cruz. Meditem sobre como Deus nos amou. Explorem suas maravilhas. Trabalhem para entendê-la. E compartilhem a mensagem da cruz claramente com outras pessoas. Percebam que o próprio Deus deve se mover no coração de alguém para que ele acredite nessa mensagem. Paulo deixa claro que, por nossa própria sabedoria humana, nunca chegaremos ao conhecimento de Deus. Amigo, se você se mudar para outra comunidade e procurar uma nova igreja, procure por isto, acima de tudo, 2 pontos: a clara pregação de Cristo crucificado. É um pastor batista falando isso, né? Eu enfatizei o batista mas é um pastor batista, né? Gente boa. Procure por isto, acima de tudo, a clara pregação de Cristo e ele crucificado. Procure isso nos hinos, nas orações e na pregação. Tem gente que vai gostar disso aqui agora, Vanessa. Procure um compromisso com o evangelismo fielmente ofensivo. Um evangelismo que deixe claro que não nos salvamos a nós mesmos, mas que a nossa única esperança é confiar em Deus e somente por meio de Cristo. Evangelismo fielmente ofensivo. Interessante isso, né? Quer dizer, o Mark Dever está falando aqui os batistas sofrem muito com isso. Eu tenho tido bons contatos com irmãos batistas e eles têm me dito que eles têm sofrido muito com esta pregação não bíblica, ou, para usar o termo mais próprio, né, uma pregação não calvinista do Evangelho, uma pregação arminiana, não é, que dá ao homem o poder de decisão, etc. E isso tem causado um problema gravíssimo entre os nossos irmãos batistas. Alguns batistas reformados são poucos, e o grande problema dos batistas é que eles não são como nós presbiterianos, porque eles não têm um concílio superior, né? Eles são regidos por uma convenção, mas a convenção ela dá liberdade às igrejas individualmente, né, de agirem. Então, cada igreja, cada pastor, digamos assim, tem o seu ministério, o seu modelo de pregação. Então, para eles é muito mais difícil do que para nós, porque nós temos 2 grandes vantagens, a meu ver. O concílio, que toma decisões centralizadas, e aí, embora algumas igrejas possam até desobedecer, e desobedecem mesmo,
mas pelo menos você tem uma lei que diz, não, é isso que tem que ser feito, né? E outra vantagem que a gente tem são os seminários, porque nós temos os seminários no Brasil, são vários, né? Seminários no Brasil que formam, que moldam a educação teológica dos seus pastores. Claro que um pastor ou outro pode sair meio enviesado e não seguir, pode, mas é menos problemático do que nos batistas, porque nos batistas eles não têm um concílio superior que vai normatizar, então cada igreja acaba fazendo o seu próprio ministério, e os seminários também, né? Porque quando os seminários batistas tentaram colocar, por exemplo, o MEC junto, quer dizer, validar os diplomas de teologia como se fosse curso superior aberto pelo MEC, aí vem tudo junto, né? Vem o pragmatismo, vem o liberalismo. Então, é diferente do nosso seminário. O nosso seminário não é vinculado ao MEC, então é vocacional, ele é formação para a igreja, né? Então, você não tem a obrigação, por exemplo, de colocar nos nossos seminários disciplinas e orientações que sejam pragmáticas, que sejam, não é, de origem do Estado, por exemplo. Então, é muito mais fácil. Então, eles têm dito, né, os pastores batistas, e o Mark Dever é um pastor batista reformado, pastor batista calvinista, né, com algumas pouquíssimas diferenças em relação a nós, muito mais no campo dos batistas mesmo, a questão do batismo de crianças, né, coisas assim muito pontuais, mas, no geral, né, na soteriologia, quer dizer, na doutrina da salvação, na eclesiologia, muitos deles também têm se aproximado do modelo presbiteriano, né? Alguns pastores batistas têm presbíteros nas suas igrejas, né? Mark Dever, por exemplo, a igreja do Mark Dever tem um conselho, né? Então, embora eles tenham decisões de assembleia, mas eles têm uma liderança também de conselho, de presbíteros, né? Aqui no Brasil a gente tem irmãos que já fazem isso, né? O Jonas Madureira, o Franklin Ferreira e outros irmãos, né? O pessoal ligado à Fiel, boa parte deles tem uma metodologia de governo bíblico, né? Mas o grande problema que eles enfrentam, como eu estava dizendo, é esta diversidade no que diz respeito aos modelos ministeriais na condução da igreja. E aí, meus irmãos, isto causa um grande problema, porque quando Paulo fala que pregamos Cristo crucificado, e esse Cristo crucificado, ele é o poder de Deus, ele é a sabedoria de Deus, e esse Cristo crucificado é o que vai nortear, é o afinador, né? Que eu usei ali o exemplo, é o afinador que vai ditar os rumos da igreja. O que Paulo está querendo dizer é que todo pastor fiel a Deus deveria utilizar o método de Deus para o crescimento e a instrução da igreja, qual seja a pregação da palavra. Então, como eu tenho dito aos irmãos, eu aprendo muito com os meus colegas de ministério, e não tenho dúvidas de que muitas lições, não é? A gente aprende no modo de conduzir a igreja, em modelos programáticos para a igreja, ou seja, programas, atividades que nós podemos fazer na igreja. Confesso aos irmãos que não tenho nenhuma dificuldade com relação a atividades, a programas, a ideias, não é, novas que possam surgir. Por exemplo, eu vou dar exemplos para não ficar tanto no campo da especulação, né? Mas, por exemplo, vamos supor que alguém diga assim: pastor, vamos fazer uma tarde de confraternização numa praça pública e aproveitar essa tarde de confraternização para distribuir folhetos, fazer um trabalho evangelístico. Ótimo, não há nenhum problema quanto a isso, não há dificuldades com ideias novas, com não é, modelos de programáticos. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas me chama muito a atenção, negativamente, quando eu vejo estes programas substituírem a pregação da palavra. Esse é a grande diferença que nós, às vezes, percebemos em alguns ministérios, né?
se os irmãos me perguntarem, se alguém me perguntar, né, qual é... Inclusive, antes de fazer isso aqui, né, da pergunta, eu, lendo um livro essa semana, o livro sobre o pastoreio do H.B. Charles Jr., também um pastor batista, um livro que será lançado pela Pronobis, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, ele foi convidado para pastorear numa igreja batista, né? E na igreja batista, quando você é convidado, você vai lá na frente e todo mundo, a assembleia é livre para te perguntar o que quiser, né? A assembleia pergunta e é a assembleia que vai votar em você, sim ou não, né? E ele disse que uma das perguntas que mais o impactou foi assim, o que o senhor tem para... quais são os programas que o senhor tem para a nossa igreja? Quais são as atividades que o senhor tem para a nossa igreja? E aí ele disse que na hora assim ele pensou e tal, e falou, olha, eu tenho um programa só, pregar a palavra. Aí ele fala que a igreja tinha quase 1000 membros. Sabe quantos votos ele teve? Fala aí, Márcio, chuta aí. 200? Fala aí, Luiz, quantos votos você acha que ele teve? Fala aí, Levi. 8 votos. Oito votos. É sério mesmo, ele pôs isso lá no livro, lá. 8 votos. Provavelmente. E talvez até alguns desistiram na hora lá, porque... 8 votos. Imagina, gente. Aí ele conta depois, né? Ele fala, assim, ele vai expandir o significado, ele vai dizer que ele era muito jovem na época e tal, ele vai colocar um tanto de coisas, né? Mas aí ele vai chamar a atenção, o ponto lá do livro, né, do capítulo, ele chama a atenção para isso aí. Ele fala assim, irmãos, hoje nós vivemos uma geração, né? E ele deve ter aí talvez um pouco mais da minha idade, ou ele é um pastor jovem, assim, né? Não é uma pessoa já... mas eu sou jovem, né? Já não está jubilando, não, ainda tenho, né? Mas sou jovem, né? Jovem é outro papo, né? Então, ele fala assim que a ênfase dele as pessoas esperam que haja um projeto, né, um programa assim, de atividades, né, por parte da liderança. Então, é aquela ideia de que a igreja ela tem que atender a vários âmbitos, várias áreas, né, e, na verdade, irmãos, aquilo que eu tenho dito aqui, a igreja é chamada para pregar o evangelho. Por quê? Porque essas outras coisas, as outras instituições podem fazer. E aquilo que eu tenho dito aos irmãos várias vezes, nós podemos contribuir com estas outras instituições? Eu penso que podemos. Por que não? Vamos supor que a Prefeitura de Belo Horizonte queira fazer uma ação social na área da saúde, por exemplo, o Dia da Saúde. E aí venha aqui na nossa igreja e ofereça, por exemplo, nos pergunte se nós podemos ceder o espaço da nossa igreja para esse evento. Ora, por que não? Eu creio que seria... O conselho, obviamente, decidiria sobre isso, mas não vejo um problema necessário nisso, desde que, obviamente, não houvesse palanque político, né? Mas ceder o espaço para uma ação social, não vejo, particularmente, não vejo necessidade, não vejo problema nisso, né? Agora, pregar o evangelho, a prefeitura não vai fazer. Entenderam? A prefeitura não vai fazer. Então, a igreja pode se tornar parceira de instituições? Pode. Mas só quem pode pregar a palavra é a igreja. Então, a grande questão é, por que às vezes nós trocamos este momento de pregação, de ensino, por outros momentos? Essa é a grande questão. E o que Paulo está dizendo aqui é isto. Paulo está dizendo, irmãos, vocês estão valorizando
coisas que não deveriam valorizar. O mais importante, aquilo que vocês deveriam valorizar de verdade, é a pregação do Cristo crucificado, porque esta é a resposta de Deus para o mundo. É isto que vai salvar as pessoas, é isto que vai condenar aqueles que porventura não crerem, é isto que a igreja é chamada para fazer. Ou seja, a unidade da igreja ela não está em torno de pessoas. Percebe? Não é Paulo, Apolo, Wendel, fulano. Não está em torno de pessoas. A unidade da igreja está em torno da pregação do Cristo crucificado. Então, irmãos, qual deveria ser o critério? Qual deve ser o critério para que alguém escolha ser membro de uma igreja? O critério é único. Se aquela igreja prega Cristo crucificado. Este é o critério. Ah, pastor, mas a igreja do Vale tem alguns problemas. E qual igreja não tem? A igreja do Vale prega Cristo crucificado? Prega, então é lá que eu vou ficar. Ah, mas é longe. Não interessa. É melhor você viajar 1 hora para ouvir Cristo crucificado do que caminhar 5 minutos para ouvir teologia da prosperidade. Entendeu? Não importa. Não importa. Se você quer escolher uma igreja a qual se filiar, para a qual você vai se tornar membro, escolha uma igreja que prega Cristo crucificado. Os outros problemas, meus irmãos, são fichinha em relação a esse aí. Quantas pessoas que às vezes chegam até nós e falam assim, pastor, eu não aguento mais a pregação da igreja. Não aguento mais. Por quê, fulano? Ah, o pastor não fala nada com nada, só fala dele. Conta a história dele. Conta quantas igrejas que ele construiu. Conta... Só fala dele. Ah, o pastor só fala de outra coisa, da área lá de conhecimento dele. Ah, o pastor... Entendeu? Isso é comum, infelizmente é comum nós ouvirmos da parte de alguns membros de nossa igreja presbiteriana. É comum nós ouvirmos dos nossos vizinhos. Então, o que está acontecendo com essa pastorada aí? O que eles estão pregando o quê? Porque nós fomos chamados para pregar Cristo, pregar a palavra. Contar a história é bom, faz até parte da vida da gente, mas tem a hora certa, né? Nós precisamos pregar a palavra. Sim, Ronaldo? Pastor, domingo passado, parece que estava até conversando com isso na cena lá fora, é o seguinte, que quando a igreja quiser fazer uma programação nova, manda convidar vizinhos, pessoas para vir à igreja, é interessante, e às vezes até que, vamos supor, vai ter um jantar, vai participar disso. Sim. Eu vi uma vez uma pessoa falando que colocava 1000 pessoas na igreja porque se oferecia sanduíche para as pessoas. Sim. As pessoas iam por causa do sanduíche. Sim. Mas tinha alguma coisa interessante aí, se for, porque se for na igreja, está fazendo a propaganda de alguma coisa, de algum benefício, mas que lá é pregada a palavra, pode haver transformação. Né? Pode. Ou então pode, como diz Paulo, autor do sangue desses. Né? Pode. Por exemplo, nós que somos presbiterianos há muitos anos, nós temos pessoas que vêm da igreja, por exemplo, o marido não é evangélico nem com a esposa, não, Sim, é sim. e tem aqueles que sempre falam, eu sou amigo dos crentes, eles Sim. falar isso, eu sou amigo dos crentes, mas nunca converte, né? Mas a palavra está sendo pregada. Sim, sim. Então, se nessas igrejas fazessem essas propagandas, pelo menos pregasse a palavra, eu acho que não tinha alguma importância, né? Mas geralmente quem faz isso não prega a palavra. Prega a palavra. Geralmente. Não estou dizendo que é. Inclusive, Claro que há exceções, né? o apóstolo Paulo depois chama a responsabilidade só para ele, não tinha para os outros, né? Isso. Foi Paulo que precisou? Isso, exatamente. Exatamente. Exato, exatamente. Foi ele, né? Então, quando o pastor chama a responsabilidade para ele, Sim, pregando a palavra, sim. pode haver É isso mesmo. resultado positivo. É isso mesmo. Concordo com você, concordo. E
É isso, é a pregação da palavra, né? Nosso tempo aqui acabou, mas ó, para vocês verem, eu vou seguir só até o verso 29, enquanto os meninos... Não chegou ainda não, né, André? Ah, não vão não? Ah, então eu vou ficar até meio-dia aqui. Eu estou brincando. Então, vou só fechar rapidinho aqui. Ele diz assim, ó, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. É interessante isso aqui, né? Porque o Paulo está falando o seguinte, Deus poderia chamar para pregar a palavra pessoas, essa elite, né? Essa elite filosófica, cultural, etc. Mas não, 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quando ele está falando aqui de fracas e loucas, não é? Ele está falando o seguinte, que Deus ele trabalha dentro de uma categoria diferente da nossa. Deus escolhe pessoas que nós talvez não escolheríamos. Não é? Por exemplo, Deus, quando foi convencer Faraó para libertar o povo, ele usou rã, piolho. Olha para você ver que tem mais esquisito, né? Poderia ter usado, sei lá, pelo menos um cavalo, uns bichos mais... Aí ele usa piolho, né? Usa rã. Assim, esquisito mesmo. Deus faz coisas esquisitas, né? Nesse sentido, porque ele quer confundir. Ele confunde os sábios, né? Os poderosos do mundo. Coisas fracas do mundo, né? O pastor Augusto tem uma frase que ele costuma postar nas redes sociais, que ele fala assim, orar é para os fracos, né? E eu sou fraco, né? Quer dizer, porque a fraqueza é exatamente a dependência de Deus, que é o que Paulo fala aí na sequência, ó. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Lembra de Cristo, né? Como a gente falou aqui, Cristo nasceu pobre, não é? A família não era uma família importante da sociedade, não é? E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, quer dizer, para pegar aquelas que o mundo valoriza e dizer, olha, vocês não valem nada. Lembra do que a gente falou de Paulo lá em Filipenses, que ele fala a respeito do currículo dele? Não é? Ele fala, eu sou fariseu, tal. Quer dizer, Paulo tinha um currículo invejável para a cultura da época, dentre os judeus, mas para Deus aquilo não servia absolutamente nada. Não adianta você dizer, eu sou teólogo, eu sou isso, sou aquilo, eu sou membro da igreja há tantos anos. Essas coisas não valem nada no reino de Deus no que diz respeito à nossa salvação ou à própria pregação do Evangelho. E o motivo pelo qual Paulo diz aí está no verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quer dizer, repare que Paulo está voltando lá no ponto inicial, que é, se alguém tiver que atrair glória, a glória precisa ser para Deus e não para ele próprio. Aí volta naquelas pregações que eu disse aos irmãos agora há pouco, de, às vezes, muitos pregadores falarem mais de si próprio do que de Deus. E a gente vê isso, infelizmente, né? Pessoas que contam os seus feitos ao invés de mostrar os feitos do próprio Deus, né? Talvez isso estivesse acontecendo, nós não sabemos, mas talvez isso estivesse acontecendo lá em Corinto. Talvez um grupo de irmãos, um grupo de pessoas, um grupo de pregadores, queria atrair muito mais a glória para o seu grupo, né, para a sua facção, do que para Cristo. Talvez até mesmo sobre Paulo. Talvez o grupo falasse mais sobre Paulo, sobre o ministério de Paulo, né, do que sobre o Cristo que Paulo pregava. Então, Paulo está dizendo, irmãos, não concentrem a afinação da igreja, do propósito da igreja em pessoas, não concentrem a afinação do propósito da igreja em outros métodos que não seja a pregação da palavra, do Cristo crucificado, e não concentrem a afinação da igreja em outro valor que não seja a humildade no corpo de Cristo. Essa semana eu vi um vídeo de um determinado pastor fazendo um vídeo institucional, né, sobre a sua igreja. E eu achei muito interessante, o vídeo muito bem feito, muito bem produzido, inclusive, mas uma coisa me chamou a atenção, não é? Ele destacava
os departamentos da igreja, e nos departamentos da igreja não houve, né, nenhuma menção ao estudo da Bíblia. Eu achei aquilo muito curioso. Então, por exemplo, ele dizia assim, na mocidade existe muita confraternização, amizade, não sei o quê. Na SAF, as mulheres contribuem com ornamentação da igreja, não sei o quê, não sei o quê. Eu achei curioso. Eu falei, engraçado. Talvez o vídeo institucional do pastor Wendel fosse só assim, na Igreja do Vale, a gente prega a palavra. Boa noite, que Deus te abençoe. Né? Porque igreja é isso. Né? Igreja é isso. Igreja é pregar a palavra de Cristo. E como disse o Mark Dever aqui, né? Nos hinos, nas orações, em tudo. Né? Onde estivermos reunidos e onde nós formos chamados para representar a Igreja de Cristo, que nós não levemos nosso próprio nome, mas que nós levemos o nome de Cristo Jesus. E eu quero então terminar aqui lendo de novo o pastor Mark Dever. Ele diz assim: por que Deus escolhe os mais insignificantes? Ele o faz para impedir o tipo de vanglória que causou a divisão entre os coríntios e que havia acontecido com os discípulos de Jesus quando eles discutiram entre si sobre quem era o maior. Paulo afirma que nós cristãos estamos em Cristo somente por causa de Deus e não por causa de qualquer coisa em nós. Todos os benefícios de que Paulo fala aqui neste versículo, justiça, santidade, redenção, vêm por meio da sabedoria de Deus em Cristo. Tais coisas não são naturais para nós, nem vêm de nossa própria virtude. Por isso Paulo cita Jeremias, que disse: quem se vangloria, se vanglorie no Senhor. Quando você se gloria apenas em Deus, é difícil você se tornar orgulhoso, divisor. Então, trabalhe regularmente para se humilhar, comparando aquilo que você merece com o que você já recebeu. Quando as nossas igrejas estão indo bem, essa é uma razão para a humildade, e não para o orgulho, porque Deus está por trás desse sucesso. Portanto, o objetivo de todas as nossas reuniões na igreja é nos humilhar a nós mesmos e exaltar a Cristo. Amém. Não é? Que Deus nos ajude a que, como dissemos, né, aqui na nossa igreja, continuemos colocando a palavra de Deus sempre em primeiro lugar, onde quer que nós estejamos, seja no culto público, seja nas reuniões departamentais ou administrativas, que Deus nos ajude para que a palavra seja sempre o centro e não programações ou pessoas, né? Que nós saibamos colocar Cristo crucificado como o afinador de todos os instrumentos, né, que somos nós, para que toquemos todos juntos no mesmo tom, sem desafinar. Né? Que Deus nos abençoe.